Hoje nós só teremos 30 minutos de aula, né? 30 minutos para a língua inglesa e depois para a língua espanhola com o professor Lucas. Então vamos iniciar nosso assunto, que não vai terminar na aula de hoje. A gente vai dar continuidade nas próximas aulas, tá bem? Vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é o Simple Present, né? Que é um tempo verbal muito utilizado e muito conhecido da língua inglesa, que seria correspondente ao nosso presente aqui da língua portuguesa, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nas suas peculiaridades, como ele funciona e como é a conjugação desse verbo tão conhecido, tá bem? Então, como e quando eu vou usar o Simple Present, teacher? Então a gente vai dar uma olhadinha agora em quais contextos ele é utilizado. O primeiro que a gente vai estar falando na aula de hoje é que ele é muito utilizado em ações cotidianas. Ou seja, tudo aquilo que é rotineiro, tudo aquilo que se repete durante os dias, né? Por exemplo, acordar, almoçar, jantar, escovar os dentes. Tudo isso a gente vai utilizar o tempo verbal simple present para representar essas ações, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos. I usually wake up at 6 a.m. Então, elementos que a gente viu na última aula, o pronome I, né, referente à primeira pessoa do singular, eu, usually, um advérbio, que é normalmente. Gabriela, a aula de espanhol vai ser na mesma sala, tá? Depois dessa aula de inglês. I usually wake up, que aqui é o nosso verbo principal, né? Que está retratado no presente simples, ok? I usually wake up at 6 a.m. Então, eu geralmente acordo às 6 da manhã. Ou seja, isso é um evento que ocorre durante todos os dias, né? Essa pessoa provavelmente acorda quase sempre às 6 horas da manhã, ok? Outro exemplo. They cook together every Saturday. Então, nós temos aqui o pronome, né? O sujeito da oração. They, eles. O nosso verbo principal, no present simple, cook. E nós temos together every Saturday, né? Que seria o complemento dessa sentença, dessa frase. Que significa o quê? Eles cozinham juntos todos os sábados. Ou seja, todo sábado aquele evento se repete, né? Por isso nós dizemos que o Simple Present ele está ligado a um hábito, né? Algo que sempre acontece durante uma semana, durante o mês, durante o dia, eventos que sempre se repetem, ok? Outra função do Simple Present é para nós expressarmos fatos, né? O primeiro que eu vou dar um exemplo para vocês são fatos científicos, tá bem? Então, nós temos aqui a frase The water boils at 100 degrees Celsius, tá? Mesmo se vocês conhecerem o que isso quer dizer, vocês não conseguirem fazer uma tradução, você já pode observar que tem um 100, né, e Celsius. Então, isso vai estar fazendo uma ligação já de vocês com temperatura, ok? E nós temos uma palavra bem conhecida da língua inglesa aqui no começo, que é water, né? Então, que seria mais ou menos isso, um fato científico, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, essas ideias também de fatos científicos, né, que são comprovações, nós também vamos expressar a partir do simple present, ok? Vamos para o próximo. Ele também serve para a gente expressar fatos pessoais. Como assim fatos pessoais, professor? Não é algo comprovado cientificamente? Não, não é essa a questão. É, por exemplo, verdades que nós temos sobre nós mesmos, ou verdades que nós achamos que temos sobre nós, ou achamos que temos sobre outro indivíduo, né? Crenças que nós temos sobre essas pessoas. Então, nós também vamos utilizar o simple present para expressar essas questões. Então, um exemplo para vocês. Opa. We hate Mondays, né? Nós temos aqui o pronome we, sendo o sujeito da oração, o verbo principal hate, e o complemento Mondays. Ou seja, nós odiamos segundas-feiras, né? Não é algo comprovado cientificamente, mas é algo que nós temos como verdade própria, né? Algo que nós estabelecemos como um fato nosso. Então, nós estamos utilizando aqui de novo
o simple present, ok? Então vamos dar uma olhadinha numa conjugação do verbo bem conhecido da língua inglesa, que é o verbo love, né? O verbo amar. Então, como vocês podem observar, nós não temos muita diferença, não tem muita distinção entre a conjugação de acordo com o pronome, né? Nós temos I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, and they love, né? Então, observem que a única distinção vai ser aqui nos três pronomes da terceira pessoa do singular, né? Ele que está ganhando um elemento a mais nessa conjugação. Ele está ganhando um S, né? Então, he loves, ele ama, she loves, ela ama, e it loves. Ele ou ela, sendo relação para objetos, ou algum animal, ou alguma situação, ama, né? Então, normalmente, na maioria dos verbos, quando a gente estiver conjugando a terceira pessoa do singular, nós vamos apenas acrescentar um S, tá? Isso é uma regra geral, não quer dizer que vai ser sempre. Vocês vão ver logo que vão ter casos diferentes que a gente vai ter que acrescentar ou remover algumas coisas a mais. Agora, um exemplo para vocês é a conjugação do verbo cry, né? Que é o verbo chorar. Então, nós vamos ter igual. I cry, you cry, he cries, she cries, it cries, we cry, you cry, they cry, né? Então, reparem que no I cry, eu choro, you cry, você chora, we cry, nós choramos, you cry, vocês choram, they cry, eles choram, nós apresentamos a mesma estrutura, né? Não existe alguma diferença nenhuma. Eles estão sempre sendo conjugados da mesma forma, sem nenhuma alteração na sua estrutura. Isso é importante e para vocês verem, né? Isso daí é uma opinião minha, mas muitas pessoas também compartilham dessa visão, que a conjugação na língua inglesa ela é bem mais fácil, né? Bem menos complexa que a conjugação verbal na língua portuguesa. Então isso já é um benefício para vocês não precisarem estar colocando muita estrutura após o verbo, né? Por exemplo, nós teríamos no português, eu choro, tu choras, ele e ela choram, né? Nós choramos, vós chorais e eles choram. É muita mudança, né? É algo bem visível essa mudança do comportamento das estruturas verbais. E isso nós não teremos na língua inglesa. Mas agora vocês devem estar pensando, tá, professor, mas tu tinhas falado que na maioria das vezes nós apenas acrescentaríamos um S após a terceira pessoa do singular. E agora tu está acrescentando um I, um E e um S. Por que isso? Né? Se o verbo é cry, por que só não colocar um S ali no final? Então, né? Como todas as regras, existem exceções, né? Tanto nas estruturas da língua portuguesa como de qualquer outra língua, nós vamos ter algumas regrinhas, tá bem? E várias exceções. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão da terminação do verbo na terceira pessoa da língua inglesa, tá bem? Então, aqui nós teremos. Quando a gente tem um verbo que vai terminar com Y e ele for precedido por uma consoante, o que nós vamos fazer, né? A gente vai retirar esse Y, vamos descartar, né? E vamos acrescentar no seu lugar um I, E, S, tá? Por isso que o verbo que nós vimos ali, cry, né? Ele é precedido, o Y é precedido por uma consoante, a letra R. Por isso nós temos o I, o E e o S. Daí, eu trouxe um exemplo para vocês, né? O verbo try, parecido com o verbo cry, só muda ali a consoante inicial. E nós faremos o quê? Retiraremos o Y e acrescentamos I, E, S, né? Ficaríamos com tries, que é o verbo tentar. Ele, ela ou isso tenta. E aqui eu trouxe outro exemplo para vocês prestarem muita atenção, tá? Deixa eu mudar aqui na ferramenta. Que é o verbo says, quer dizer, né? Então, quando nós temos na terceira pessoa do singular, a gente não vai colocar um I, um E, um S, porque o verbo says, ele tem um A precedendo esse Y, né? Uma vogal. Então, o que nós vamos fazer? Seguir a regra geral. Nós apenas vamos acrescentar um S ao final do verbo, ok? Então, prestem bastante atenção nessa estrutura, porque isso pode ser um pega-ratão às vezes.
E agora verbos com final O, S, SS, Z, X, CH e SH. O que nós vamos fazer? Quando o verbo apresentar uma dessas estruturas no final, nós vamos acrescentar um ES no lugar de tal estrutura. Por exemplo, o verbo go. Ele acaba com a vogal O. Logo, nós acrescentaremos a estrutura ES. Então, go, goes, né? Com o verbo I, you, we and they, nós utilizaremos a estrutura go. E com he, she, it, os pronomes da terceira pessoa do singular, nós utilizaremos a estrutura goes. O verbo fix, né? Que seria o verbo consertar, arrumar. Nós teríamos com os outros pronomes you, I, they, we, fix, e com terceira pessoa do singular, fixes, tá? Apenas acrescentando essa partícula es. E outro verbo, que é o verbo finish, que é terminar, acabar, nós teremos com os outros verbos que não sejam o da terceira pessoa do plural, do singular, finish, e com os verbos que são da terceira pessoa do singular, finishes, apenas acrescentando a estrutura es. Então, eu trouxe uma dica para vocês, tá? Que é uma frasezinha chamada Xuxa fez mousse de chocolate com a Sasha, tá? O que tem de peculiar nisso, né? Eu grifei aqui tais letras, né? O X da Xuxa, a letra Z de fez, os dois S de mousse, o CH de chocolate, o O de com, o S de Sasha e o SH de Sasha, para que vocês tenham essa frase como um lembrete, né? Tá? Que vocês mantenham isso na cabeça de vocês para saber após quais estruturas finais do verbo vocês vão acrescentar algo diferente que não apenas um S, tá? Que nesse caso é o ES. Então, além da terceira pessoa do singular, nós temos que he, she, it. Cabe salientar que existem pronomes indefinidos que também vão atuar como essa forma. Ou seja, os verbos que vão vir após essas estruturas, eles também vão ganhar o acréscimo, seja um S, um ES ou um IES, tá? Então, atentem-se aos pronomes anything, something, somebody, everything, everybody, nothing, no one, and nobody. Ok? Ou seja, alguma coisa, qualquer coisa, algum, alguém, tudo, nada, ninguém. Tá? Depois desses pronomes indefinidos, vocês vão ter que conjugar também com aquela estrutura a mais, né? Porque ele se instala dentro dessa terceira pessoa também. A língua inglesa ela engloba esses pronomes indefinidos com esses aspectos peculiares da terceira pessoa do singular. Então, preste atenção nisso também. Agora, os meus exemplos para vocês, mais lúdico, né? É um meme do Bob Esponja que ele fala Nobody cares, ou seja, ninguém se importa, né? Então, observem que ele está utilizando o pronome indefinido nobody, que é ninguém, e logo ele está utilizando a estrutura do S, né? Após o verbo care, que é se importar. Então, nobody cares. Ele está fazendo essa conjugação adequada com a terceira pessoa do singular. Logo após, outro exemplo é daquela série Everybody Hates Chris, que nós temos um português como Todo Mundo Odeia o Chris. Então, observem ali o pronome definido everybody, e logo após ele, o verbo sendo conjugado, o verbo hate, que é o verbo odiar, com o S de terceira pessoa do singular. Entenderam? Então, estou esses exemplos para vocês prestarem atenção em informações conhecidas, né? Tipo um desenho animado, uma série que utilizam essas estruturas. Ok, teacher, mas e a forma negativa, né? Até agora nós vimos a forma afirmativa do simple present. Como funciona a forma negativa? A gente sempre vai querer afirmar alguma coisa, às vezes a gente vai querer negar. Muitas vezes a gente vai querer negar. Então vamos dar uma olhadinha nela. Então, para a forma negativa, gente, é uma coisa bem simples, então não precisam se
ficar tão preocupados, mas é algo que é muito importante para, assim, ó, pro resto da vida de vocês enquanto estudantes de língua inglesa, tá? O do e o does, eles se posicionam, eles estão tendo a função nessa forma do simple present como verbos auxiliares, tá? E essa questão de verbos auxiliares para negar alguma coisa nós não temos na língua portuguesa. Por exemplo, se eu quiser falar eu não gosto de tal coisa, eu só vou utilizar o sujeito eu, né? Utilizar o pronome eu, o não, que é a partícula de negação, e logo após o verbo, né? E depois um complemento. Eu não gosto, eu não gosto de tal coisa. Na língua inglesa, nós vamos ter um elemento a mais, tá? Além desse pronome e dessa partícula de negação e do verbo, nós vamos ter um verbo auxiliar. Por quê? Porque Deus quis, né? Porque alguém lá na antiguidade da língua inglesa quis colocar um verbo auxiliar para negar, né? A gente apenas aceita isso. Então, vocês prestem bastante atenção. Para a gente fazer uma negação na língua inglesa, nós vamos utilizar um pronome, seja ele I, you, we, they, he, she, they, e logo após um auxiliar, tá? Com o pronome I, you, we and they, nós vamos apenas colocar o auxiliar do e logo após o not, isso antes do verbo. Com o pronome you, nós também vamos colocar o auxiliar do e logo após a partícula de negação, not. We, mesma coisa. Auxiliar, not. They, a mesma coisa, do and not. Mas agora prestem atenção quando a gente estiver falando da terceira pessoa do singular. Porque nós já sabemos que com esses verbos nós vamos ter que apresentar alguma coisa, né? O verbo em sua forma regular é do. Mas como nós temos na terceira pessoa do singular, o final desse verbo é o, né? Lá daquela frase, lembra que a Xuxa fez um mousse de chocolate com a Sasha? Nós temos que acrescentar uma partícula a mais, que nesse caso é o ES. Então, nós teremos he does, she does, and... Opa, aqui não é they, gente, desculpa. Agora que eu me liguei, aqui é it, tá? Depois eu vou ajeitar isso no slide para vocês. He, she, it, does, e de logo após a partícula de negação, not, né? E algum verbo que nós veremos em algum exemplo daqui a pouco, tá? Então, vocês têm que ter muito foco nas contrações, né, que são bastante conhecidas e utilizadas da forma negativa, tá? Para do not, nós teremos a contração don't, que é muito utilizada, muito conhecida, principalmente na linguagem oral, né? E para a terceira pessoa do singular, nós teremos does not. E a contração será does, ok? Então, se atentem a essas questões que são bem importantes também. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, né? Sophia brushes her hair every day, but she doesn't like it. Ou seja, nós temos aqui Sophia atuando como pronome, né, como sujeito dessa oração, pode ser substituída pelo pronome she, né, ela. Brushes, como está na terceira pessoa do singular e o verbo é brush, acaba ali no H, nós temos que acrescentar um ES. Então, nós sabemos que nós estamos falando de uma pessoa diferente, que é a terceira pessoa do singular. Her hair every day. Então, ela penteia o cabelo dela todos os dias, tá? Ela escova o cabelo dela todos os dias. E depois, na segunda oração, nós temos but she doesn't like it. Ou seja, mas ela não gosta disso. E como nós expressamos essa parte negativa, né? Nós estamos utilizando doesn't, que é a junção do auxiliar does com a partícula de negação not, né? Se juntou numa contração doesn't. E logo após, o verbo like, que é o verbo gostar. Então, nós temos uma partícula negativa com gostar, ou seja, não gosta. E logo após, nós temos o pronome it, que está substituindo toda essa oração anterior, entendeu? O it agora é uma forma bem prática de vocês verem que o it, ele substitui, normalmente, em muitos casos, uma estrutura que já foi citada. Nesse caso, Sophia brushes her hair every day. É que é a tradução. E para perguntar,
quais estruturas eu usarei. Então, vamos dar uma olhadinha nisso agora também. Não é nada muito complicado, gente, tá? É algo bem fácil. É só você lembrarem que o do e o does a gente não tem na língua portuguesa, eles são auxiliares tanto para pergunta, tanto para negativa, e que vocês vão ter que prestar muita atenção nisso durante a leitura de vocês em língua inglesa, né? Lá na prova do Enem ou na prova do PAV. Então, como a gente vai fazer uma pergunta em língua inglesa? Como faz a famosa questão, como a gente questiona em língua inglesa? Antes do pronome, né? Por exemplo, eu tenho lá uma frase afirmativa. I love chocolate, né? Aí um dia eu tô lá muito filosófico, não sei se eu gosto ou não de chocolate. E daí o que que eu faço? Eu pergunto, do I love chocolate? Então eu vou começar com o auxiliar do, né? Porque é o I, né? Tanto para I, you, we and they vai ser o do, que a gente vai utilizar, tanto na negativa quanto na interrogativa. Então nós iniciamos com esse verbo auxiliar. Logo após nós vamos colocar o sujeito da oração, né? Um pronome ou um substantivo, seja o que for. E logo após nós teremos um verbo e um complemento. Não necessariamente teremos um complemento, mas em muitos casos nós acrescentaremos algo mais a essa frase, né? E a interrogação. É claro, isso a gente tem tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, tá? Isso vai se repetir com o do, tanto para o verbo you, você, ou vocês, dependendo do contexto, para o verbo we, nós, e para o verbo não, para o pronome we e para o pronome they, eles ou elas, ok? Então, a diferença vai ser a terceira pessoa de singular novamente. Nós vamos ter o does no início dessa questão. Logo após, nós vamos ter o pronome he, she ou it, ou alguma estrutura que esses pronomes possam substituir. E após esse pronome, nós teremos um verbo ou, né, sim ou não, um complemento. E a interrogação. Does he like something? Does she love someone? Isso nós vão ter inúmeras possibilidades de isso ocorrer, de várias frases, várias coisas que vocês podem criar para perguntar. Então, esse é um exemplo aqui. This computer seems really old. Does it work correctly? Ou seja, esse computador ele parece realmente muito antigo. Ele aparenta estar muito antigo, entendeu? Daí temos aqui a pergunta: Does it work correctly? Tá? Vamos começar a explicar a primeira oração, né? Que nós temos this, que está se relacionando a computer, que é o computador, este computador, e logo nós temos o verbo seem, que é aparentar, aparece, né? Como this computer pode ser substituído pelo pronome it, nós temos que acrescentar um S após esse verbo, né? Terceira pessoa do singular, logo nós temos que fazer uma modificação no verbo. Depois nós temos really old, muito velho. E na segunda oração, nós temos a pergunta, que é o nosso foco agora. Does, o auxiliar, né? Porque logo depois nós temos o pronome it, e com isso nós temos essa estrutura de auxiliar, que é o verbo auxiliar does. E logo após o verbo principal da oração, que é work, que é trabalha, né? Funciona. E um advérbio correctly, corretamente. Então, does it work correctly? Esse computador ele trabalha de forma correta, ele está trabalhando corretamente, ele está funcionando corretamente, ele funciona dessa forma mesmo. Então, o it vai estar substituindo novamente uma estrutura, que nesse caso é this computer, ok? Aqui é a tradução para vocês, caso depois na hora de ver o slide vocês queiram ver. Agora eu trouxe outro exemplo para vocês, com a forma interrogativa. Gente, assim, ó, eu queria muito estar interagindo mais com vocês, perguntando mais para vocês, mas como a nossa aula hoje é 30 minutos, né? Em uma hora a gente já sabemos que não é muito tempo para a gente conversar, que não dá para fazer muita coisa com 30 minutos, muito menos, né? Desculpa estar só falando assim para vocês, só impondo para vocês sem ter uma conversa, mas é o que nós temos para a aula de hoje, tá? Espero que na próxima aula nós já tenhamos um pouco mais de tempo para a gente debater, né? Conversar, interagir mais um pouco. Então vamos para essa frase. Do you speak English? Né, uma frase bem conhecida. Você fala inglês?
E nós temos como resposta no, I don't speak English. Então, o que nós temos aqui da nossa frase interrogativa? Início com auxiliar, né? Logo após, nós temos um pronome you. Se é o pronome you, nós sabemos que o auxiliar vai ser o do, né? Não faz sentido ser does. Nós sabemos agora quais são os contextos nos quais nós vamos utilizar o verbo auxiliar does. Logo após, nós temos o verbo principal da oração, que é o verbo speak. E logo após o complemento, que é English, né? Você fala inglês, você sabe falar inglês. E logo após a resposta, no, I don't speak English. Então, nós temos aqui para negação a palavra no, e logo após a estrutura com o auxiliar e o verbo principal, né? Nós temos o pronome I, ele está perguntando para você, então eu estou respondendo, né? I don't speak English, eu não falo inglês. Então, nós temos aqui o auxiliar e a partícula negativa not, isso na forma contraída dela, ok? Então, é bem simples, gente, não se apavorem com essa estrutura negativa ou estrutura interrogativa. É algo que vocês vão conseguir se ligar ali na hora, né? A partícula negativa apresentando esse apóstrofo ou apenas na sua forma regular, que é not. Isso vocês já vão lembrar a ideia de negação, tá? E também com a interrogação, vocês vão saber quem é um questionamento, né? E também vendo esse auxiliar antes do pronome, vocês já vão se ligar que ali tem alguma coisa diferente. Para o auxiliar estar vindo antes do pronome é porque é uma frase interrogativa, ok? Então aqui nós temos a tradução, que é você fala inglês e não, eu não falo inglês. Eu trouxe uma questão que não sei se vai dar tempo para a gente resolver na aula de hoje, mas vamos começar por aqui. Então, eu vou ler o enunciado para vocês. Pelo título e pela sinopse do livro de Lama e Cutler, constata-se que o tema da obra é... Então, vocês já podem ver que nessa questão aqui, gente, eu já tenho uma dica muito grande e um auxílio muito grande também, que é pelo título. Ou seja, só de vocês saberem o que aquele título quer dizer, qual o significado daquilo, qual o contexto que vai estar inserido apenas pela leitura do título, vocês já podem até responder essa questão, tá? E o nosso título é The Art of Happiness, tá? Então, o início, the art, a arte, né? Algo bem conhecido. Of é a preposição de, ou da, do, seja. E uma palavra bem conhecida também, que é happiness, né? Que como nós havíamos visto na penúltima aula, durante um exercício, que quer dizer felicidade. Então, a arte da felicidade, né? E o que que nós temos mais? Temos Lama e Cutler. Mesmo se não conhecendo quem é Cutler, vocês já poderiam estar inferindo que Lama se refere a Dalai Lama, né? Mesmo sem ler pelo texto, vocês já poderiam fazer essa inferência, tá? Então, dando uma olhadinha por cima do texto, fazendo um scanning, né? Aquela leitura superficial, vendo todas as estruturas que vocês conhecem, tudo aquilo que chama a atenção de vocês, o que nós poderíamos ver nessa leitura? Poderíamos ver aqui o nome, Dalai Lama. Nós poderíamos ver palavras conhecidas, tipo spiritual, temporal, leader, Nobel Prize winner, né, vencedor do Nobel. Ele é um líder espiritual e temporal. Temos a palavra popular speaker, né, and statesman. Ou seja, é uma pessoa que tem uma fala muito popular, ele tem uma voz que as pessoas conhecem, né? Ele é uma pessoa que se expressa muito bem, tem essa questão de difundir ideias para as pessoas, a voz dele convence muita coisa, né? Nós temos happy, né?
feliz. Nós temos inconditional yes, ou seja, um sim incondicional. Temos novamente happiness. Temos depois purpose of life, ou seja, propósito da vida, né? Happiness novamente. Depois nós temos question, message. Por enquanto é isso. Essas palavras são provavelmente que vão soltar aos olhos de vocês. Mas a pergunta, o que o enunciado está dizendo, né? Ele quer saber pelo título e pela sinopse do que se constata essa obra, qual é o tema dessa obra, né? Então vamos para as opções. Nós já temos ali o título certo, A Arte da Felicidade. Vamos ver o que a gente vai conseguir abstrair com isso. Alternativa A. Então, o tema dessa obra é o sucesso dos autores no Tibete? Tá falando de vários autores, do sucesso dele, só com o título, né, que é a Arte da Felicidade, vocês acham que tem algo ligado com isso, uma relação com o sucesso dos autores? Provavelmente não, né? É algo mais pessoal, algo mais íntimo, uma questão mais emocional, né? Então nós já descartaríamos essa. Letra B, a busca de felicidade no cotidiano. Ó, a arte da felicidade tem a ver com uma questão de felicidade no cotidiano. Só pelo título vocês já conseguiram inferir isso. Então vamos deixar a letra B por enquanto. Depois a letra C, o prêmio Nobel recebido por Lama, né? Por exemplo, isso está presente na sinopse, aqui no texto isso está presente. Porém, só com a leitura do título, não está dizendo nada de prêmio Nobel, está falando da arte da felicidade, né? Então nós já descartaríamos a letra C também. Letra D, a liderança de Dalai Lama no Tibete. Ok, isso falam também durante a sinopse, só que juntamente com o título isso não faz noção alguma, porque no título não está presente nada de liderança, né? Apenas da arte da felicidade. Então, a letra D, descartada também. A letra E, a discussão de Lama com seu psiquiatra. Isso está presente no texto, também aqui no final, quando tem psychiatrist, mas com o título isso não faz referência alguma. É apenas a arte da felicidade. Por isso, nós ficamos com a letra B, a busca da felicidade no cotidiano. Ok? Vou deixar disponível esses slides no nosso Drive, tá bem? E já até passei um pouco do horário, gente, desculpa. Então, só desejar uma boa noite para vocês, tenham uma boa semana. E agora fica com a aula do professor Lucas de espanhol, tá bem? Bye. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando a nossa terceira aula de espanhol. Deixa eu só descobrir como é que eu vou passar o slide aqui, gente. Descobrir, tá? Ok. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, professor de língua espanhola aqui do Desafio para a Universitário Popular. Quem nos assistiu semana passada lembra que na aula anterior eu falei sobre as técnicas de leitura, né? Falei sobre scanning e falei sobre skimming. E aí, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso que eu vou falar agora, mas enfim, se eu não falei, se eu já falei, eu vou repetir, se eu não falei, vocês vão ficar sabendo agora. Tenho uma sugestão para vocês. Como que vocês fazem lá na hora de realizar o PAV e o Enem, gente? Eu, como estudante, como aprendiz da língua espanhola, o que que eu acho melhor de fazer? Leiam o que a questão está perguntando para vocês, vão para o texto, leiam o texto, apoiem-se nas palavras transparentes, que são aquelas iguais ou semelhantes às da língua portuguesa, e aí tentem responder a questão. Se vocês encontrarem, se vocês estiverem diante de um texto muito grande, apliquem a técnica de skimming, aquela que a gente vê quem é o autor, a gente vê o título, a gente vê a fonte da onde saiu esse texto, a gente dá uma lida nas primeiras e últimas linhas de cada parágrafo do texto, e aí com isso a gente tenta achar a resposta da nossa questão. Se a gente tem um texto menor, a gente aplica a técnica, perdão, de scanning, tá? E aí, mesma coisa, vai para o texto,
tenta achar a resposta da pergunta, também apoiado nas palavras transparentes, e tenta achar a resposta para a questão, certo? Quem não assistiu, está disponível lá no Facebook para vocês darem uma olhadinha na aula 2 sobre técnicas de leitura. Hoje, aula 3, aula de hoje, nós vamos começar com os nossos estudos gramaticais. Ah, esqueci de falar que o meu e-mail está aqui, caso alguém queira mandar alguma dúvida, alguma coisa, dúvida sobre Enem, PAV, sobre espanhol, podem me mandar que eu estou aqui para ajudar vocês. Bom, hoje vamos então iniciar os nossos estudos gramaticais, gente. Passei aqui, beleza. Hoje vamos falar, gente, sobre os pronomes, tá? Que são aquelas palavrinhas que acompanham os nomes. Sempre que eu falar nome, eu estou me referindo a substantivo, ok? E aí, então, os pronomes, eles podem substituir os nomes ou eles podem também retomá-los, né? Também podem se referir aos substantivos. Em espanhol, a gente segue a mesma lógica da língua portuguesa, tá? Com relação aos pronomes. E aí, nós temos os pronomes personales, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos, os pronomes relativos e os pronomes indefinidos. Hoje, aula de hoje, vamos ver os pronomes personales, gente, tá? Coloquei ali para vocês. Representam as pessoas do discurso e têm função de sujeito nas frases, tá, gente? São as pessoas do discurso, né? Quem fala. E aí, portanto, eles desempenham a função de sujeito nas frases. O sujeito executa a ação do verbo. Ah, gente, estou falando de pessoa gramatical, tá? Não estou falando de pessoa, eu. Falando de pessoa gramatical. Primeira pessoa, nós temos a pessoa que fala. Segunda pessoa, nós temos a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, nós temos a pessoa com quem se fala. E aí eu coloquei outra observação ali por último, que em espanhol a gente tem muito marcado essa questão do formal e do informal. Agora em seguida eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, vocês vão entender. Deixa eu passar aqui. Coloquei um quadrinho aqui bonitinho com os pronomes, então, gente. Ali uma tabelinha com o número, a pessoa e o pronome, tá? Então, primeira pessoa do singular, nós temos o yo, que é o eu, quem fala, eu, tá? Segunda pessoa, nós temos o tu, o vos e o usted. O tu é usado de forma informal, tá, gente? O tu a gente usa com pessoas que a gente conhece, pessoas da nossa idade, ok? O vos, ele é um pouquinho mais formal, porém o vos tem uma coisinha especial. Coloquei ali embaixo, ah, em destaque. O pronome vos é usado nos países da América Latina, tá, gente? Aqui na América. Vocês não vão encontrar ninguém falando vos lá na Espanha, por exemplo. Outra coisinha sobre o vos, ele vai conjugar de forma diferente, tá? Nas próximas aulas, quando a gente trabalhar com verbo, vocês vão ver que o vos, apesar de também ser segunda pessoa, ele conjuga de maneira diferente, tá? E é usado aqui na América Latina. O usted, ainda sobre segunda pessoa, é o que nós temos em língua portuguesa como senhor e senhora. Eles têm uma palavrinha só para se referir a uma pessoa, seja um senhor ou uma senhora, ok? A gente usa em situações mais formais, ou também a gente usa com pessoas mais velhas que a gente, tá? Ou alguma pessoa que, no caso, exige respeito, por exemplo, um professor, em instituições mais formais, algo assim, ok? Terceira pessoa, nós temos o ele e o eja, que seria ele e ela, normal também, igual à língua portuguesa. Agora, no plural, nós temos, primeira pessoa do plural, nosotros e nosotras. Em português, a gente tem só o nós. Em espanhol, tem essa diferenciação. Tem o nosotros para homens e o nosotras para mulheres. Se sou eu e outros meninos falando, eu uso nosotros, tá? Meninos falando. Nosotras quando tem meninas falando, ok? Segunda pessoa do plural, nós temos vosotros e vosotras, que seria o que nós temos em língua portuguesa como o vós, tá? Que a gente não usa mais em língua portuguesa, né? Já caiu em desuso há um bom tempo, mas em espanhol ainda é usado.
E aí também segue a mesma ideia do nós, e eles têm essa diferenciação, vosotros para homens, vosotras para mulheres, tá? Essa pessoa é comum vocês ouvirem lá na Espanha, aqui na América é menos provável, tá? Depois nós temos, ainda sobre segunda pessoa do plural, nós temos os teres, que seria tipo vocês. E terceira pessoa nós temos eles e elas, ejos e ejas, tá? Espero que tenha ficado claro até então. É muito parecido com a língua portuguesa, só tem que ficar ligado, tá? Agora, deixa eu passar aqui. Eu tenho uma coisinha para chamar a atenção de vocês. Passou? Foi. Gente, fiquem ligados, prestem muita atenção nisso aqui, tá? O tu com o acento é o pronome pessoal. É o que nós temos em língua portuguesa como tu também, né? O tu sem o acento é o possessivo, gente. É teu ou tua, que nós temos em língua portuguesa, tá? Então, um acento muda tudo. Se vocês entrarem num texto, um tu com acento, tá falando, tá? É um pronome pessoal, pronombre personal. Se vocês encontrarem um tu sem acento, é um pronome possessivo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Mas tem que ficar ligado nisso aqui, porque o acento muda tudo, tá? Mais um caso. Il com acento, il sem acento. Il com acento é o pronome pessoal, tá? O ele, no caso, que nós temos em língua portuguesa, e o ele sem acento é o artigo definido masculino no singular, tá? Que nós temos em língua portuguesa como o, tá? Até então, tá ok? Espero que seja tudo ok. Deixa eu passar aqui. Trouxe um meme para vocês mandar pro crush. Te quiero yo e tu a mí no. Mandem memes em espanhol pros crushes. Ah, tenho mais uma observaçãozinha em relação a pronomes. Tá, gente? Em espanhol, nós temos um pronome neutro, gente, que em língua portuguesa nós não temos, tá? Então, o pronome neutro, ejo, ok? Ele é usado em terceira pessoa de forma neutra, ou seja, ele não indica masculino nem feminino, e ele se refere a ideias, que eu coloquei ali para vocês no slide. Ele se refere a ideias, nunca a pessoas, tá? E aí, vocês vão encontrar nos textos, ou se vocês não encontrarem o ejo, vocês podem encontrar ah, em substituições, tá? Por exemplo, ele pode ser substituído por isso, isto e aquejo, ok? É bem tranquilo, não tem mistério. Temos o ele, que é o ele, o masculino, o eja, que é o ela, o feminino, e nós temos o ejo, que é o pronome neutro, tá? Que nós não temos em língua portuguesa. Coloquei ali uns exemplos para vocês. No tengo plata e por isso não vou a viajar. Ou seja, gente, não tenho dinheiro e por isso não vou viajar, tá? Percebam que substituir o pronome por algum daqueles que eu listei ali não altera o significado da frase, tá? No tengo plata e por isso não vou a viajar, tá? Não trocar por algum daqueles outros anteriores não vai modificar o significado da frase. Último exemplo. Mi madre habla muy alto y eso me incomoda, tá? Ou seja, minha mãe fala muito alto e isso me incomoda, tá? Pronome neutro sendo usado, então, nessas duas frases aqui. Gente, sobre pronomes pessoais, que eu trouxe hoje, o que vocês precisam saber é basicamente isso que eu falei aqui para vocês. Onde que vocês vão encontrar lá no Enem, no PAV, os pronomes pessoais, gente, dentro dos textos, certo? Tá, agora, gente, vamos então praticar, né? Só gramática ninguém merece. Vamos passar para a nossa prática de hoje. Acho que quanto tempo ainda tenho? Tenho uns 15 minutos. Então, acredito que dê tempo de fazer tudo que eu trouxe para hoje, tá? Vamos para a prática, então, gente. Aquele mesmo esquema que eu já tinha falado para vocês, tá? Na hora da leitura e da resolução das questões. Trago aqui para vocês a questão 91, lá do Enem de 2012.
temos um texto bem complexo. Por que complexo? Porque ele traz um vocabulário bem específico lá do Peru, mais especificamente sobre os índios incas, tá? Então, vamos para a prática. Vamos ver o que a questão está nos dizendo, gente. O que a questão está nos perguntando. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que, tá? Ou seja, a partir da leitura do texto, o que a gente pode inferir, o que a gente pode compreender sobre esse texto que está aí? Vamos. A gente está bem ruim para enxergar, mas vou tentar. Vamos ver o que está escrito lá no título. Excavarán Plaza Cerimonial del Frontis Norte de Huaca de la Luna. Gente, Huaca, eu não confesso que eu não conhecia. É uma palavra diferente, é indígena. Huaca quer dizer um local sagrado para os índios, né? Os índios lá do Peru, os índios incas, tá? O que o título está dizendo? Escavarão a praça cerimonial do frontis norte desse local sagrado, né? O Aca de la Luna, que é esse local sagrado lá para os índios. Vamos ver o que diz lá no início do texto. Primeiro parágrafo lá. Trujillo, fevereiro 25, Andina, tá? Ou seja, Trujillo é um local, 25 de fevereiro, lá, Andina, ok? Vamos lá para o último parágrafo agora. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito. Ai, gente, não tô conseguindo enxergar. Que droga. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trijillano de Moche. Isso na pirâmide de. Ai, gente, não estou enxergando. Enfim, vamos para a questão, então. Que a leitura desse texto, o que a gente pode inferir sobre a partir da leitura desse texto? Letra A. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial, gente. Essa alternativa está errada porque lá no primeiro parágrafo fala que ela foi saqueada no período colonial e não construída, tá? Por isso que a gente descarta essa alternativa. Na letra B, o que diz? O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. Gente, deteriorado. Lá no final do segundo parágrafo, eu não estou enxergando, mas antes, quando eu realizei a leitura, eu lembro disso. No final do segundo parágrafo, fala sobre um altar semicircular escalonado. Gente, o que é escalonado? Escalonado, o que remete para vocês? Escalas, né? Escadas ou degraus, alguma coisa assim. Escalonado, escala, uma escala. No caso, escada, degrau, alguma coisa assim, tá? O que a alternativa está dizendo? Um altar semicircular deteriorado. Gente, aí nós temos uma pegadinha com falso cognato, tá? A gente descarta essa porque o altar não é deteriorado, ele é escalonado, tá? Temos um altar semicircular escalonado, de escala, escada, degrau. Deteriorado é uma coisa que está estragada, né? Então, essa alternativa a gente descarta. Letra C. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. Gente, eu li todo o texto e no texto, nenhuma parte do texto fala, não tem nenhuma menção sobre cerâmica nesse texto, tá? Letra D. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Essa informação nós temos no final do primeiro parágrafo e fala lá, sirvió hace unos 1500 años como escenário de extraños rituales. Essa informação tá certa? Ou seja, o que eu acabei de ler lá no texto? Que esse altar serviu faz uns 1500 anos como palco de rituais. Gente, esse cenário que diz lá no texto é palco, tá? Temos de novo um falso cognato, e aí ele tá aí para confundir vocês. Se vocês sabem que esse cenário quer dizer palco,
vocês chegam na alternativa correta, que é a letra D. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais, tá? Essa informação tá lá no finalzinho do primeiro parágrafo do texto, tá? Por que que não é a letra E? A letra E diz assim: o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Moche. Na verdade, os escombros não foram deixados, mas sim encontrados por essa civilização Moche que está dita aí, tá? Portanto, nós tínhamos aqui uma questão que envolvia falsos cognatos, tá? Que nós vamos estudar durante as próximas aulas. Tínhamos pegadinhas com alternativas quase certas, uma palavrinha tornava a alternativa errada, tá? Tínhamos falsos cognatos, tínhamos essas pegadinhas e tínhamos um vocabulário muito específico lá dos índios, lá do Peru, que tornava esse texto muito complexo, tá, gente? Deixa eu passar aqui. Coloquei aí, então, a resposta, a palavra-chave e a resposta da questão. Ok. Vamos passar, então, para a próxima questão. Espero que dê para eu ler agora essa aqui. Tá um pouquinho melhor. Temos aqui a questão de número 93, também do Enem 2012. Temos um texto simples, curtinho, com várias palavras muito semelhantes a algumas palavras da língua portuguesa. O que que diz? Vamos para a questão primeiro, então, né? Olha aí, duas dicas depois do contrário, né? O que que a questão está perguntando, gente? O texto de Luiz Rogélio Nogueiras faz uma crítica, tá? Já sabemos que o texto é do Luiz e que ele faz uma crítica, tá? E aí ele quer saber o que que a prova está perguntando qual é a crítica, né? Olhem lá o título, obituário. Gente, o que que remete vocês? Obituário. Obituário nos traz uma ideia de óbito, né? De morte. Morte, funeral. Óbito, pessoa morta, tá? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês. Percebam que o início das frases sempre se repete. Lo enterraram talalalala, em alguma coisa, tá? O início da frase é sempre o mesmo. Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos, tá? O início da frase é sempre o mesmo, e aí nós temos uma informação diferente, e nós temos um marcador do discurso, que é o sin embargo, que se repete várias vezes também. O que que é o sin embargo? É uma conjunção, gente, uma conjunção adversativa. No português a gente tem mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tá? O sin embargo, que é esse marcador discursivo, ele se repete durante esse texto, tá? Temos a repetição no início das frases e temos os sin embargos repetindo ao longo do texto. O texto faz uma crítica, então, né? Tá. E aí ele vai falando que enterraram um homem, a gente acredita que é um homem, primeiro perto de um bosque, depois de uma mina de ferro e depois próximo de um pasto lá, um pasto que era muito bom para a criação de ovelhas. E aí, gente, tudo isso, tudo que foi usado no funeral foi importado. Percebam que estados dos Estados Unidos se repetem no texto, tá? Ou seja, tudo que foi usado no funeral veio dos Estados Unidos. Eles tinham as riquezas naturais, tinham bosque, tinham mina de ferro, tinham pasto para criar as ovelhas, mas tudo que foi usado no funeral veio lá dos Estados Unidos, tá? Vamos ver então o que que a questão está dizendo. Letra A. Dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Tá? Dependência. Vamos ver o que diz a letra B. Comércio desigual. Comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. A gente até pode inferir isso, mas não é exatamente o que o texto tá falando, né? Letra C. Má qualidade das mercadorias guatemaltecas.
não fala, né, em mercadorias de lá da Guatemala, né? Fala na importação das mercadorias dos Estados Unidos, né? Letra D, dificuldades para a realização de funeral. Não foi difícil para enterrar um homem lá, né? Foi fácil. Eles importaram as coisas tudo, o caixão, aquela coisa toda, dos Estados Unidos. E na letra E, nós temos a ausência de recursos naturais lá na Guatemala. Muito pelo contrário, né? Nós temos muitos recursos naturais lá na Guatemala e o texto está dizendo isso. Então, nos resta a letra A, que seria essa questão da dependência, gente. Percebam que essa questão aqui, saber o marcador do discurso, sim, embargo, ajudava. Outra coisa, um conhecimento geográfico, histórico-geográfico também ajudava na resolução dessa questão, porque ah, fa- ao longo do texto ele vai citando vários estados dos Estados Unidos. Se o aluno não sabe disso, vai ser meio complicado, porque lá nas alternativas eles falam justamente sobre os Estados Unidos, né? E aí, na resposta certa, que é a letra A, nós temos essa dependência dos produtos estrangeiros, então. Gente, eu tenho mais duas questões, mas eu acredito que não vai dar tempo de fazer tudo hoje. Eu vou fazer mais uma, já que eu comecei um pouquinho depois do meu horário. Vamos, então, fazer só mais essa aqui, e aí depois eu encerro. Temos a questão 95, também lá do Enem 2012. Temos um texto jornalístico, e ali tem a fonte ali, que é o jornal Clarim, que eu falo. Não, confundi. É o jornal La Nación, desculpa, que na primeira aula eu falei para vocês dicas de leitura, de onde ler coisas, e esse jornal estava lá nas dicas. E aí o Enem em 2012 trouxe um texto justamente desse jornal, tá? Temos um texto jornalístico, portanto, falando sobre as Ilhas Malvinas e falando sobre a disputa da Inglaterra contra a Argentina, que é, no caso, a Guerra das Malvinas, né? Também nessa questão aqui, um conhecimento histórico geográfico ajudava, ok? O que que a questão está perguntando? O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre Argentina e Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago, argumentando que, tá, letra A, descolonização das ilhas em disputa. Gente, eu não. Ai, que coisa triste não enxergar. Está contemplada na lei comum britânica, tá? No texto não tem nenhuma menção a essa lei britânica aí, tá? Letra B. As Nações Unidas estão desacreditadas devido à ambiguidade de suas resoluções. Ambiguidade também não é mencionado no texto. Letra C. O princípio de autodeterminação carece de aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas. Lá no final do segundo parágrafo fala sobre isso. Portanto, provavelmente essa seja a resposta certa. Mas vamos ver as outras. Letra D agora. População inglesa compreende a reivindicação nacionalista da administração argentina. Prestem atenção na palavra compreende, porque essa palavrinha torna a alternativa incorreta, tá? Lá no texto fala que eles podem suscitar essa reivindicação, tá? Mas compreender, não. Lá na letra E, então, nós temos cidadãos de origem britânica apresentados. Ai, gente, que coisa triste não enxergar. Os cidadãos de origem britânica assentados nas ilhas seriam repatriados para a Inglaterra. No final do texto fala sobre isso, mas na verdade não seria repatriados, mas sim respeitados, tá? Portanto, nos resta como alternativa certa a letra C, que o princípio de autodeterminação carece de aplicabilidade no caso das Malvinas. Gente, eu vou ter que encerrar porque já passou o meu horário. Tinha mais duas questões, mas vai ter que ficar para a próxima aula. Ah, eu até tirei o slide já, ficou o slide do Bruno. Enfim, por hoje era isso. Dúvidas me mandem por e-mail. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Semana que vem estarei aqui novamente, ok?